Vamos ver aqui as principais manifestações clínicas. Claro que muitas vezes a gente encontra essas manifestações em sala de aula também, tá? E o professor, ele precisa ter essa base de aprendizagem, gente, para entender assim, tá? Então, eu tenho uma alteração significativa aqui da matemática. Às vezes, essa criança, gente, ela pode ser vista como uma criança com comportamento irritadiço, com comportamento, é uma criança mimada. Né? Às vezes há uma ideia, né, de que é um problema comportamental. Por isso a gente precisa ter conhecimento. Não, essa criança aí, o pai e a mãe trabalham muito, ela vive sozinha, então eles fazem tudo que ela quer, ela é mimada ou ela é irritada. Atribui-se uma dificuldade que tem uma origem numa questão de alteração neurológica a um comportamento, somente a um comportamento. Então, isso tem que ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. Tá? Claro que existem alterações comportamentais, problemas comportamentais evidentes, mas será que é só uma questão comportamental? O que está por trás deste comportamento? Né? Então é isso que precisa ter cuidado, exatamente. Até alguém colocando ali, são feitos testes neuropsicológicos com o objetivo de compreender isso e isso, testes neuropsicológicos, avaliações psicopedagógicas. Quanto mais elementos a gente tiver para compor aí um possível diagnóstico, melhor, tá? Então, nós temos aí, vamos ver então as principais manifestações clínicas, ó. Então, eu coloquei ali, déficits bilaterais na percepção tátil. Então, tem uma alteração. O que é a percepção tátil? Até a professora Carla falou agora há pouco para vocês, da gente fazer o reconhecimento tátil da letra, não é? Então, aqui eu tenho uma dificuldade nisso, uma dificuldade de perceber o entorno, os elementos do entorno, buscando aí a textura, a temperatura, né? Então, isso o TANV, ele traz como consequência, né, essa alteração, predominantemente acentuado do lado esquerdo do corpo. Então, isso é um indício forte para a gente compreender e fazer o rastreio, né, o mapeamento de uma criança com a possibilidade aí de transtorno de aprendizagem não verbal. Tá? Olha lá, a percepção tátil simples, presta muita atenção nisso, isso é muito importante, pode normalizar-se com a idade, mas a interpretação dos estímulos táteis mais complexos permanece alterada. Então, olha só, né? Então, eu tenho ali, não é que ela não tem, ela tem zero percepção tátil, não, ela tem uma alteração. Geralmente, as habilidades aqui no TANV, elas estão relacionadas às aprendizagens mais complexas. Então, às vezes, parece que, não, mas ele reconhece textura, temperatura, tá, mas os estímulos táteis mais complexos, né? E aí a gente está falando de peso, a gente está falando de volume, a gente está falando de forma, de vários elementos. Então, aqui você tem, parece que aquilo que é simples é processado, é compreendido, mas aquilo que é mais complexo, a criança tem muita dificuldade. Déficits bilaterais na coordenação psicomotora, geralmente também acentuado do lado esquerdo do corpo. Habilidades motoras simples e repetitivas podem também se normalizar, as mais complexas permanecem alteradas e discrepantes em relação ao que se espera para aquela idade. Tá? Então, o que é esperado que uma criança desenvolva em determinada idade? Né? É esperado isso, nós vamos fazendo um reconhecimento. Tá. E ela está, apesar de ela ter ali demonstrado um certo nível de habilidade, será que essa criança está desenvolvendo as aprendizagens mais complexas de acordo com o que é esperado pela idade? Em percepção tátil, em coordenação psicomotora, tá? Nas habilidades e na organização visoespacial, lá que é o terceiro item, significativamente comprometidas. Então, o que é visoespacial, gente? É tudo aquilo que me coloca em contato com o espaço, que me permite uma mesa, gente, organizar os elementos de uma mesa é visoespacial. E que eu preciso da visão como guia para a realização daquela tarefa, tá? Que envolve toda uma posição, inclusive, gente, a posição do corpo no espaço. A minha posição corporal aqui no espaço, eu perceber como que eu estou, se a minha cadeira está afastada ou próxima da minha bancada, é visoespacial. Né? Atravessar uma rua, por exemplo, é uma habilidade visoespacial. Para atravessar a rua, eu não uso só a estruturação e organização visoespacial, mas é uma das habilidades essenciais. Por quê? Porque é o que me permite saber se o carro está longe, está perto, tá?
Se vai dar tempo de eu atravessar a rua até o carro passar, que daí eu estou falando também daquilo que é espaço-temporal. Olha só, já estou dando a deixa aqui para vocês, né? Já estou dizendo algumas necessidades de trato aí com essa criança, de intervenção com essa criança ou adolescente, tá? Dificuldade, então lá, habilidades organizacionais visoespaciais comprometidas, discriminação visual simples também podem acontecer, porém aquilo que é mais complexo, aquilo que é mais acentuado ali, que é mais difícil mesmo, a criança tem dificuldade quando se refere ali a fazer a discriminação visual. Por exemplo, figura fundo. Se for coisa simples, às vezes ela consegue fazer. Se for mais complexa, ela não consegue. Né? O labirinto, atividades mesmo de impressas que eu estou falando. Tá? Então, a criança tem uma dificuldade acentuada aí na organização, estruturação visoespacial. Certo? Dificuldades importantes para lidar com situações, porque nós temos aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui Então, eu tenho, de maneira geral, uma dificuldade que nós já vimos, um déficit aí na estruturação e organização visoespacial, tá? Essa criança tem muita dificuldade de lidar com as situações em que as coisas, né, aprendizagens, vivências, em que não tem como guia a fala, ou seja, tudo aquilo que não é falado, que é visto, tem comprometimento, tá? Tem uma alteração. Essa criança, ela já sabe, muitas vezes, as letras, ela consegue ler e escrever, tá? Então, ela tem uma compreensão leitora comprometida. Olha lá, já vou explicar. Porém, ela tem habilidade de leitura e escrita. Tá, então a gente lê, escreve, aprendeu, a criança aprendeu a ler, escrever, ok. Mas quando a gente vai compreender aquilo que a gente leu, a gente precisa de um monte de outras habilidades para compreender o que eu leio, que é o que a gente chama de compreensão leitora, né? Para juntar todas as informações e então compreender um texto, há um comprometimento significativo, tá? Há um comprometimento significativo. Tá? Então, vamos lá. Para ler e escrever, essa criança demonstra nível de habilidade ok. Então, ela lê e escreve, tá? Ela tem aí o seu desenvolvimento, digamos assim, das aprendizagens, da alfabetização e leitura e escrita, ok? Porém, na hora de integrar, né, na compreensão da comunicação não verbal e de juntar todas essas habilidades para compreender um texto, para compreender aquilo que ela está lendo, existe um comprometimento significativo. Porque a interpretação, compreensão, né, de aquilo que ela está lendo depende de outros aspectos, depende de uma série de outros aspectos, tá? Então, nós temos aí a compreensão leitora não consegue desenvolver bem. Tem uma alteração. Por que eu digo que tem uma alteração? Porque pode ser uma alteração mais significativa ou menos significativa. Certo? Tá. A gente tem também ali dificuldade importante em lidar com situações. Por quê? Porque nós vimos, além de uma alteração do déficit aí visoespacial, né, das habilidades, um déficit significativo naquilo que envolve a matemática, a gente também tem um comprometimento das habilidades sociais. A gente também tem um comprometimento aí relacional, certo? Então, ó, tem dificuldade em lidar com situações, tanto situações novas quanto situações complexas, tem uma forte tendência a confiar em estratégias rotineiras, ou seja, a rotina ajuda, mas quando há uma mudança de rotina, essa criança pode se desestabilizar, porque ela tem dificuldade de lidar com o novo ou com algo mais complexo. Ela tem uma tendência a buscar reações e respostas decoradas, responder sempre da mesma forma, tá? Pode ser inapropriada para a situação, para a idade ou para a condição de humor. Tem uma dificuldade para se adequar à resposta de acordo com o feedback recebido. Às vezes ela não consegue compreender este feedback, tá? Professora, mas ela compreende o que se fala? Sim, ela compreende o que se fala e ela consegue usar a fala, a linguagem verbal, e tanto a falada quanto a escrita, que é a linguagem verbal, aspectos da linguagem verbal, de maneira satisfatória para a idade. Essa parte da comunicação humana, ela se desenvolve como deveria. Agora, aquilo que é não verbal e que complementa, às vezes, até suplementa a nossa comunicação humana,
não existe um comprometimento acentuado, tá? Então, olha lá. Então, ela tem muita dificuldade de se adequar a esse feedback que ela recebe, e aí feedback entenda que ele pode ser uma fala afetiva, uma fala positiva, quanto ela também pode ser negativa. É frequente o uso de respostas verbais, apesar da situação requisitar outras estratégias. Olha que interessante. Então, eu, enquanto criança, eu percebo que falando, eu consigo que me compreendam com mais facilidade. Essa é uma habilidade que eu uso, a verbal. Então, eu sempre a uso, mesmo que não seja uma situação que busque uma resposta verbal. Certo? Então, isso é muito importante, tá? Às vezes, ela vai usar isso em outras estratégias para solucionar problema, para formar conceitos, porque ela tem uma dificuldade de formação de conceitos, aí, principalmente aqueles que envolvem muito a capacidade de levantamento de hipóteses, de raciocínio, e também testar hipóteses, tá? Persistem ou tendem a piorar. E quando eu digo tendem a piorar, eu estou dizendo assim, não há intervenção, não há um olhar, não há estímulos adequados. Então, sim, elas podem piorar. Tá? Tem distorções na percepção e orientação temporal. Na psicomotricidade, a gente até trabalha com a ideia de estruturação espaço-temporal, como exemplo que eu dei aqui do atravessar a rua, né? Então, veja bem, quando eu vou atravessar a rua, pensem aí comigo, pensa você, se imagina aí atravessando a rua. Então, quando eu vou atravessar a rua, eu olho para o lado direito e esquerdo, se a rua ela for de mão dupla, né? Eu olho para o lado esquerdo, olho para o lado direito, faço um cálculo mental a partir da distância que eu estou do carro, tá? Se vem carro, se não vem carro, para atravessar. Além disso, eu considero, levanto hipóteses, olha que legal, considero todas as possibilidades que eu posso ter uma rua ali, uma travessa, que traz um carro de cá para lá que pode vir abruptamente. Eu tenho que estar também preparado para essas mudanças e fazer adaptabilidade a partir delas. E as crianças e adolescentes com TANV têm muita dificuldade de fazer essa adaptação, né? De se adaptar aí com uma nova situação. Por exemplo, elas tendem a agir e a realizar, executar tarefas de maneira mais mecanizada, tá? Sem ter toda essa condição de função executiva, que é tão necessário trabalhar com as crianças. O que mais a gente tem aí como manifestações? Olha, gente, não é pouco não, tá? Mas nós temos que tomar muito cuidado para não confundir, né, o TANV, né, o transtorno de aprendizagem não verbal, com outras aí, situações, outras comorbidades. Habilidades verbais decoradas, bem desenvolvidas. Olha lá, então tem um potencial aí. Se você estiver escrevendo o que eu estou falando, coloque dificuldades e potencialidades. Isso te ajuda muito, tá? Potencialidades. Então, ela tem habilidades verbais de decorar, bem desenvolvidas, vocabulário ou facilidade para decorar coisas. Porém, olha que interessante, a copiar do quadro, um desenho ou, né, a escrita, é muito difícil. Por quê? Porque copiar do quadro recruta muito a inteligência visoespacial. Não é verdade? A habilidade visoespacial. Até mesmo, gente, olha só, eu olho para o caderno, olho para o quadro, leio o que está no quadro, até aí ok, rolou, acontece, tranquilo. Quando eu vou passar para o caderno, eu tenho ali que ter a memorização disso, memorização de algo que é visoespacial, não foi falado. Professor, então em ditado eles vão funcionar bem? Sim, porque é falado do ditado, né? Se ele for falado, sim. Aí a criança olha para o caderno e aí vem uma habilidade da psicomotricidade que chama grafomotricidade, uma área que ela transcreve no caderno. E também é visoespacial, porque eu tenho a posição da linha, eu tenho o traçado da letra, tipo da letra, a forma da letra, e isso tudo é visoespacial. Puxa, né? Olha só. Então, a gente precisa olhar para isso. E às vezes, gente, o que acontece? A criança, ela lê e escreve, daí, tá, ok, ela lê e escreve, mas é só isso. Puxa, tem tantas outras coisas envolvidas no processo de desenvolvimento humano que envolva aí a comunicação, as várias formas de comunicação. Então, esse olhar é muito interessante, tá? Na verdade, assim, ó, eu olhei para o chat aqui e veio uma pergunta. Autismo e TANV são diagnósticos diferentes, tá? A criança tem algumas situações semelhantes, é isso que eu estou falando, porém a criança com TANV, ela não tem estereotipia, tá? Ela não tem um movimento repetitivo estereotipado, que tanto é frequente, e ela não tem também
alguns casos, claro, cada caso do espectro é um caso único, mas ela não tem essa dificuldade acentuada na matemática e no raciocínio. Geralmente não tem, tá? Então a gente não pode dizer assim, a criança autista tem tanto. Não, a criança autista tem uma série de alterações, tá? Inclusive na interação social, na comunicação, né? Na compreensão dessa comunicação social recíproca, sim, mas o TANV é outra coisa, tá? Tudo bem? Tranquilo isso? São diagnósticos diferentes. Claro, podem ser facilmente confundidos? Podem, mas são diagnósticos diferentes. Ok? Tá, então vamos lá. Então, pensa aqui, ó, uma potencialidade. Então, o que eu, como professor, como profissional da aprendizagem e desenvolvimento, devo usar? Verbalizar as coisas muito, como via de comunicação, como via de compreensão de mundo, né, das coisas, muito verbalizado. De repente, você coloca a rotina lá no quadro, mas você não fala, você só escreve. Então, para a criança que tem transtorno de aprendizagem não verbal, é complicado para ela, é complexo. Inclusive, ela tem um comprometimento na memória, né, na memória visoespacial, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. O que mais a gente tem? Extrema dificuldade de se adaptar em situações mais complexas, olha lá. Apresenta excesso de confiança em comportamento prosaico. Aqueles comportamentos em que a gente executa sempre da mesma forma, tá? E por conseguinte, inadequados nessas situações. Então, às vezes, a criança ela precisa se adaptar, ela precisa mudar. A capacidade de adaptabilidade, ela se desenvolve no ser humano. E aí ela não consegue, ela consegue somente aquilo que basta executar, que não precisa ali refletir, pensar, modificar, né, raciocinar, né? Então, aí fica comprometido. Então, olha lá, deficiência destacada na mecânica da aritmética, sim, a gente já falou sobre isso, tem uma dificuldade acentuada aí naquilo que envolve a matemática e na compreensão de leitura, em comparação com as habilidades adequadas de leitura de palavras isoladas. Perceba que são situações diferentes. A criança lê, então ela lê lá. O cachorro estava latindo, o cachorro está latindo. Ela leu, ok, tá. Mas compreender isso, né, é muito complexo para ela. Porque quando eu digo o cachorro está latindo, o que acontece aí na sua mente? Você imagina o cachorro latindo, você às vezes até lembra do som do latido do cachorro. Você vai fazendo, gente, essas conexões, né? Vai fazendo essas conexões. E quando você constrói na sua mente a imagem de um cachorro latindo ou a imagem de um lugar onde você quer ir, você está usando muito a sua memória visoespacial. Você precisa dela. Quando há o comprometimento nisso, não integra essas informações, elas não se interrelacionam, tá? Vamos lá. Vamos que tem atividade ainda aqui para vocês, algumas atividades. Lembrando em 2 cenários, sempre, vou retomar aqui, eu tenho 2 cenários. Eu tenho um cenário em que eu vou usar as potencialidades a meu favor como via de aprendizagem, e eu tenho outro cenário em que há um comprometimento que precisa ser trabalhado e que o impacto desse comprometimento pode ser, com certeza, minimizado. Certo? Ok? Então tá. Então, olha lá. Compreensão da leitura em comparação, alta verbosidade rotineira e repetitiva. Então, às vezes, ela faz até ali, fica falando as repetições, né? Com limitação relacionada ao conteúdo da linguagem. Ela repete, mas sem compreender aquilo. Pode ser até uma repetição em momentos inadequados. Dificuldades dos aspectos pragmáticos da comunicação. É um cocktail party da palavra, né? Então, ela tem dificuldade de compreender, de dar sentido. Ela lê a palavra, mas ela não entende o que ela significa. Ela lê a palavra, mas não atribui um sentido a ela. Certo? Ok? Tá. Então, vamos lá. Déficits significativos na percepção. Vamos comigo? Sensação. Sensação é a captura das informações, tá, do meio pelos nossos sentidos. Então, o que capta? Eu tô olhando meu copo ali, tá? O que tá capturando essa informação? O meu sentido visual, né? A minha visão. Eu peguei o meu mouse. O que dá a captura? Para eu sentir o meu mouse, que posição que a minha mão tem que ficar? O sentido tátil proprioceptivo. Certo? Eu prendi meu cabelo, tô amarrando meu cabelo, fazendo um rabo de cavalo. Então, o que eu uso? Eu uso a minha memória para saber qual é o movimento, mas eu também uso a minha própria percepção para executar a tarefa. Então, tudo que a gente captura do meio se dá pelos sentidos, certo? Porém,
O entendimento da informação, o processamento dessa informação acontece no meu cérebro. Quem processa a informação, quem compreende, a professora Carla falou lá de decodificação, né, tudo mais, quem compreende é o meu cérebro. Então, o responsável pelo processamento da informação é o cérebro, mas quem captura tudo isso é o meu sentido. A porta de conexão com o mundo, com o meio, são os meus sentidos. Quando eu falo do processamento da informação, eu estou falando de quê? De percepção, tá? E nós somos envoltos aí das percepções, tá? Então eu tenho um déficit significativo na percepção, julgamento e interação social. Mas ele não percebeu que eu tô triste. Sim, ele não percebeu. Ele não percebeu. Ele viu, mas ele não fez ali, ele não compreendeu no cérebro dele, ele não associou a gestualidade a emoção que você está sentindo, nem tampouco sabe usar. Eu nunca sei se você está triste, se você está feliz, se você está amargurado, se você está cansado, eu nunca sei. Você não representa corporalmente isso. Não, ele não representa. Ele tem dificuldade de fazer isso, certo? Olha lá, né? Que interessante. Então, com clara tendência para se retrair ou se isolar socialmente, mesmo com o aumento da idade. Nós temos aí, gente, no TANV, uma comorbidade que pode acontecer justamente em decorrência dessas dificuldades, que é a depressão, é a tendência ao isolamento social, tá? Como a pessoa, criança ou adolescente, não consegue entender o outro, entender o meio, e nem tampouco aí conseguem se expressar de uma maneira que faça sentido, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele deseja, tá? Ele tende a se retrair. Tá? Ele tende a se retrair, ele tende a se isolar, ele tende a se entristecer absurdamente. E eu posso ter como comorbidade a depressão, tá? Olha lá, de forma compensatória, algumas vezes, podem ser pessoas expansivas, porém sem crítica adequada do próprio comportamento inconveniente. Ixi, professor, ele pode não ter esse filtro? Pode ter alteração ali no filtro, de não saber que ele está sendo inconveniente, porque ele está tentando compensar, gente, ele está tentando compensar uma dificuldade. Então ele não consegue compreender as pessoas, não consegue usar isso, então ele começa a ter atitudes compensatórias meio aleatórias, né? Frequentemente estressados em situação de novidade social, alta ansiedade, pode chegar a pânico em diversas situações e apresentam risco aí para desenvolver perturbação socioemocional e aí alguma psicopatologia como comorbidade, como eu citei aqui, a depressão.